Olá, pessoal, estamos em mais um episódio do podcast em comemoração aos 95 anos da nossa instituição. E hoje iremos entrevistar um professor que é muito importante para a nossa instituição, o querido professor Irismar. Olá, professor Ismael, me chamo Alan e gostaria de saber por quanto tempo você trabalhou aqui no SET Acrisoveras. Rapaz, bom, vamos fazer esse cálculozinho com calma. Eu comecei em 95. Tinha um professor chamado professor Francisco Mutama, de Alves, cidadão, que dava aula para mim no ensino médio de língua portuguesa. O professor Francisco Mutama, acho que tem história com muita gente aqui em Alto Mangá, cara super competente na área de linguagem. E ele teve um probleminha de saúde no finalzinho do ano, e aí ele deixou 2 turmas de matemática desamparada na escola. Aí nesse tempo, a direção da escola era a professora Lúcia Vieira, e ela atuava aqui nessa escola juntamente com a professora Ângela, que era a coordenadora da escola, e a professora Regina Matos, que era esposa do seu Pedro do Quito, era vereadora da nossa cidade. E aí elas perguntaram, mas Francisco, quem te substitui aqui? E aí ele falou Irismar. Irismar, porque o Irismar, na sala de aula, ele já tem essa habilidade de lidar com os meninos na área de matemática. E aí foi minha primeira experiência. E aí eu fiquei como matemático até o final de 2005 nessa escola. Trabalhando, eu estava estudando ensino médio, 3º ano, e vim fazer essa função aqui. Aí eu fiquei em 96, sem atuar, e em 97, o trio, Lúcia, Ângela e Regina, novamente me convidaram para voltar como professor da instituição, porque estava precisando. Dessa vez eu voltei como bolsista do Estado, era tempo do governador Monsanto. E aí eu fiquei aqui 97, 98, 99, eu fiquei atuando, aí 2000, fiquei atuando, 2001, só como bolsista, nesse processo, dentro desse progresso todinho. Só que nesse meio termo aí, eu ingressei na faculdade de matemática, na UESP. Comecei a cursar licenciatura em matemática. Eu trabalhava aqui, no período letivo, né? Ajudava o papai na roça. E aí, nas férias, eu ia para Campo Maior, chamava período especial. A gente ficava o mês todinho na UESP, no meio do ano. E aí, nas férias de janeiro, terminava o festejo aqui em Alto Mangá, e todo mundo pegava a mochila, botava nas costas e Campo Maior estudar. Ficávamos aqui até metade do mês de março, ficávamos lá estudando e fazendo esse curso. E aí, a gente ficou nesse processo até o primeiro mandato do governador Wellington Dias, do PT. Ele teve eleições em 2002, que é o ano que eu terminava a faculdade de matemática lá. E aí ele assumiu o Estado. Quando ele assume o Estado, ele volta e muda o sistema. Tira a questão do bolsista, mas faz seletivo para professores ingressados na Acrisoveras. Aí nesse processo de fazer seletivo, o que acontece? Por alguns critérios, que sempre existem no município, existem critérios políticos. Aí eu fui preterido no município. O que eu fiz? Eu fiz teste seletivo para Novo Santo Antônio. E aí eu fiquei lá no Novo Santo Antônio em 2003, 2004 e 2005. Eu fui lá como professor do ensino médio, trabalhando lá. E foi só essa interrupção comigo e a Acrisoveras. Então, terminado esse período, teve o concurso no final de 2005 e eu volto para essa casa efetivado. E estou até hoje. Então, foi todo um processo histórico, se você analisar aí dentro desse contexto, você vai ver que são muitos anos. Tem toda uma história aqui dentro, criada dentro dessa casa. Olá, professor Irismar, tudo bem, senhor? Você que é um grande matemático aqui do SET Acrisoveras, queríamos saber qual foi o motivo que lhe motivou para poder trabalhar com matemática. Pronto. Bom, nesses 30 anos de trabalho que eu tenho, sempre fui direcionado para matemática. Eu tive uma experiência desagradável com matemática no ensino fundamental. Eu não gostava de matemática, era péssimo, horrível, e eu reprovei matemática na 6ª série, que seria o 7º ano. Fiquei reprovado em matemática. Aí eu repeti de novo, e eu ia ficar reprovado de novo. Eu só não fiquei reprovado porque, nesse tempo, o meu professor de matemática, ele levou algumas colegas que tinham ficado de recuperação a fazer prova na casa dele. E o diretor da escola descobriu que era meu xará, professor Irismar, professor Ima. E aí o professor Ima elaborou, juntamente com o professor de matemática da escola lá, elaborou uma prova e fez a recuperação, outra recuperação conosco. E aí foi onde eu consegui passar. E aí, eu nessa casa, eu tive um professor que marcou minha vida.
professor Lucídio. Ele trabalhava aqui na Emater, aqui, e a gente sempre teve dificuldade de professor aqui dentro da escola, e ele veio dar aula de matemática para a gente nessa escola. Na minha primeira prova de matemática, o professor Lucídio, que era até expressões algébricas, eu lembro como se fosse hoje. O professor Lucídio me deu 1,5 ponto na minha prova. E a maioria da sala tirou esse 1,5 ponto, tirou 0. Quando nós chegamos na sala de aula, na noite, para assistir a aula aqui na Crisovera, o professor Lucídio mandou todos os alunos que tinham tirado nota azul para a sala, que não eram tantos, e deixou todos os outros alunos em sala de aula que tinham tirado nota vermelha. E ele foi revisar o conteúdo novamente com a gente. A partir desse dia, eu me apaixonei por matemática. E foi isso que me fez... Foi isso, aquele dia, aquela situação do professor Lucídio foi que me fez ser matemático. Eu sou matemático hoje porque eu me apaixonei por matemática naquele dia. Olá, professor Ismar, me chamo Railena e eu queria que o senhor nos contasse um momento ou lembrança que lhe marcou muito aqui na instituição. Pronto. O que me marca nessa instituição foi o meu retorno para essa casa como professor efetivo. Porque eu sabia que a partir daquele momento eu ficaria aqui até o dia que ou eu me aposentasse ou eu pudesse pedir transferência para um outro lugar. Porque interferências políticas não me fariam mais deixar o meu município para trabalhar em outro município. Então, foi marcante voltar para cá como professor efetivo. E eu voltei para essa casa como professor efetivo no dia 2 de fevereiro de 2006. Cheguei aqui nessa casa como efetivo e estou até hoje. Olá, professor Ismar, me chamo Nicole e eu queria saber se você pode definir essa instituição em uma palavra ou frase. Posso. A Crisoveras é a minha casa. Simples assim. Aqui eu me sinto em casa. Eu passo mais tempo da minha vida na Crisoveras do que com a minha família. Então a Crisoveras eu defino a Crisoveras assim, minha casa. Aqui é minha casa. Olá, professor Ismar, me chamo Sabrina e queria que o senhor mencionasse uma saudade aqui da nossa instituição. Saudade. Assim, a gente tem muitas saudades quando você vive num ambiente por muito tempo. Mas o que me faz falta da Crisoveras, porque não são vocês que convivem comigo diariamente e nem os alunos que já concluíram, né? Porque assim, eu costumo sempre deixar transcorrer para eles que eles são um processo no meu caminho. Então, finalizou o processo, eles vão embora, então eu não posso manter um vínculo tão próximo com vocês nessa instituição, porque seria uma carga pesada para carregar. Mas eu sinto muita falta dos meus colegas de sala de aula quando a gente estudava aqui. Porque esses fazem falta porque era um passado gostoso que a gente vivia. Quando estava terminando o ensino médio aqui, tinha uma churrascaria aqui do lado chamada Churrascaria Portela. E aí a gente ficava ávido da sexta-feira à noite, depois das 10 horas, 10h30, porque todo mundo se reunia aqui na praça, todo mundo em blocão para ficar até mais ou menos 1 hora, 2 horas da manhã, se divertindo lá. Porque era um processo que era comum para a gente. Não existia droga em alto lugar, não existia violência. A gente ficava, ia tranquilamente embora para casa. O máximo que a gente via os meninos fazer era tomar álcool ou usar cigarro, né? Mas um cigarro comum que a gente compra de forma legal no comércio. Diferentemente de hoje, que a gente vê o jovem enveredando para outra situação. Então, isso me deixa muito saudoso com relação a essa questão. Olá, professor Ismar, me chamo Maicon e gostaria de saber alguns funcionários aqui do Instituto Crisoveras que marcaram a sua história. Rapaz, agora você me pegou. Porque eu vou ser injusto com alguns. Porque eu sempre tive um relacionamento muito próximo com todo mundo, né? Desde o seu Luiz, que recebia a gente aqui quando a gente chegava como aluno, e recebeu até um dia desse como professor. E a conversa, a resenha com o seu Luiz é indispensável. Então, assim, como eu citei o Luiz, que a gente tem uma grande proximidade, porque eu fui professor dos meninos do Luiz, né? E aonde eu encontro com o Luiz na rua, o Luiz tem idade para ser meu pai, e aonde eu encontro o Luiz na rua, a gente não pode perder essa oportunidade de conversar um com o outro. Também teve o senhor Antônio Ribeiro, que é um cidadão acima de qualquer suspeita, é um ícone da nossa sociedade alongaense, é uma pessoa assim, inigualável, também tinha essa função, e a gente conversava muito. Então, se eu for, assim, para citar, e eu peço perdão aqui aos colegas que eu não vou citar o nome, não é que eles não tenham importância, mas eu vou citar pela questão da proximidade, da profundidade que eles, ou seja, marcas que eles deixaram na minha vida. Então, eu vou citar o senhor Antônio Ribeiro,
ex-vigia, vocês não conheceram o seu Antônio Ribeiro, vocês conheceram o Luiz, né? O seu Luiz, vocês conheceram o Luiz. Mas o seu Antônio Ribeiro era vigia dessa escola enquanto eu era aluno. E o Luiz, né, pelo carinho, como ele sempre tratou todo mundo. Quem conviveu com o Luiz aqui dentro sabe, o carinho que o Luiz sempre dispensou para todos nós. O Luiz é uma figura icônica dentro dessa escola. E a Titonha. Cara, a Titonha é a Crisovera. Assim, essa escola sem a Titonha, ela fica quebrada. Aí eu já fico se me perguntando assim, Titonha daqui a pouco se aposenta. Como é que vai ser essa escola sem a Titonha? Acho que a gente vai sentir muita saudade da Titonha, porque a Titonha é uma figura exemplar aqui dentro. Qualquer coisa que a gente precisa aqui, a Titonha sabe onde está, certo? Então, todo gestor que chega nessa escola tem a Titonha como seu braço direito. A Titonha é secretária, já foi vice-diretora dessa escola, é uma figura assim exemplar. Então, eu citaria aqui essas 3 pessoas, uma que vocês não conheceram, outra que vocês conhecem muito bem. As meninas que são, por exemplo, a Nicole, que é evangélica, sabe quem é o Antônio Ribeiro. Sabe quem é. Mas, assim, vocês não conheceram. E, assim, vocês seriam mais completos se vocês tivessem conversado 2 minutos com o senhor Antônio. E é isso. Professor, estamos encerrando nosso podcast e quais seriam as suas considerações finais? Bom, primeiro agradecer, né, de estar aqui, a esse convite, podendo fazer parte dessa comemoração importante da nossa escola aqui. Completou 95 anos no dia que minha esposa fez 40. Eu conheci minha esposa dentro dessa escola, né? Por isso que eu digo que a escola é minha casa. E da felicidade de estar aqui participando desse evento cercado por vocês, que são meus alunos de sala de aula. Isso é importante. Dizer para vocês que estão aqui que não há limite para quem quer, quando você quer de verdade, né? Esse é o primeiro passo para você alçar na vida, é você querer. Agradecer a cada um por esse momento e dizer para vocês que todos têm espaço na vida para seguir aquilo que quiserem, né? Como eu falo isso na sala de aula para todos, sem exceção. E agradecer mais uma vez por estar fazendo parte desse momento cercado dos meus alunos. Se não tem pagamento.